Pode começar, estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham tido uma ótima semana, que tenham se divertido lendo tanta coisa, mas especialmente lendo o quinto canto do Purgatório, que nós vamos comentar brevemente hoje. Então, este canto quinto do Purgatório é um canto muito interessante, porque ele faz um contraponto de modo muito especial com dois outros cantos da comédia, dois cantos do inferno. Um de uma maneira um pouco mais prolongada e outro de uma maneira um pouco mais breve. Então, este canto tem duas características, digamos assim, especiais: o contraste e a simetria. Bem, o contraste, especialmente com o canto anterior, né, porque se vocês lembram e devem lembrar, né, no quarto canto, nós temos o encontro de Dante ali com aquele grupo de negligentes, que nós também mais coloquialmente chamamos de preguiçosos. São aqueles que estão numa apatia total, numa inércia total. Então a gente tem naquele canto a preguiça realmente que dá o tom fundamental do canto, uma inatividade total. E neste canto, ao contrário, tudo é dinâmico, tudo é movimento, é ação, é velocidade. Então nós temos primeiro esse contraste, que não é algo raro na obra de Dante, especialmente na comédia. Né? Dante faz muito isso, de estabelecer contrastes entre um canto e o canto seguinte, de várias maneiras. Neste caso específico, nós temos especialmente esta questão do ritmo, da dinâmica do canto. Né? O canto quarto, um canto lento, um canto sem ação, sem atividade, um canto apático, não no sentido poético, mas no sentido da ação descrita mesmo. Né? Vocês devem lembrar, o amigo de Dante, Belacqua, faz o máximo esforço para erguer a cabeça, erguer os olhos para poder olhar Dante. Isso é meio que toda a ação do Belacqua. E aqui, né, para quem já leu, sabe que esse canto é todo muito dinâmico, né? Muita ação, muita velocidade. Bem, por outro lado, nós temos uma simetria, que é uma simetria limitada, mas é uma simetria entre este canto quinto do Purgatório e o canto quinto do Inferno. No sentido de que, lá no canto quinto do Inferno, nós também temos como tema os pecadores mortos de modo violento. E é claro que eu estou pensando muito especificamente nos protagonistas daquele canto, Francesca da Rimini e Paulo Malatesta. Então, Francesca e Paulo, o casal de cunhados adúlteros, amantes, que foram assassinados pelo marido de Francesca, irmão de Paulo, né, que é o Gianciotto. Então, lá nós temos esse tema dos pecadores mortos pela força, mortos de modo violento. A violência ou a agressão, o sangue, a morte, portanto, são as notas fundamentais que dão o tom daquele canto. E aqui também nós vamos ter estas mesmas notas, digamos assim, tocadas de modo diferente, né? Porque nós temos também violência, sangue e morte neste quinto canto do Purgatório. É claro que nós temos finais opostos. Lá no inferno, nós temos os protagonistas daquele canto condenados, né, danados para a eternidade. E aqui nós temos esses três protagonistas salvos. Então, estas são as três almas que Dante encontra nesse canto: Jacopo del Cassero, Buon Conte da Montefeltro e Pia dei Tolomei. São dois homens, dois soldados e uma mulher. Bem, nestes três encontros, nestas falas destes personagens, nós temos três tons discursivos muito diferentes. Cada uma destas almas que conversa com Dante
apresenta naturalmente uma determinada personalidade e, de acordo com essa personalidade, um modo discursivo, um tom discursivo. O Jacopo del Cassero, muito mais duro e áspero, de maneira que o seu discurso tem realmente uma aparência, um tom de acusação dos seus, do seu assassino, dos seus assassinos. O tom do Buonconte da Montefeltro, embora seja passional e emotivo, então um discurso bastante empolgado, mas não é exatamente, não tem esse mesmo tom de acusação que tem o tom do discurso do Jacopo del Cassero. É muito mais um tom de aceitação do seu destino, aceitação das consequências das suas decisões e das suas ações. Então, muito mais ligado ao reconhecimento da bondade extrema de Deus por tê-lo perdoado, ele que se reconhece como um grande pecador. E depois, para concluir, nós temos o discurso brevíssimo, mas muito bonito, da Pia dei Tolomei. É um discurso que tem um tom muito suave, muito delicado, muito doce, e que, mais do que a simples aceitação do tom do Buonconte, parece denotar que ela já está numa fase, um passo adiante, e já chegou à dimensão do perdão. Então, todos estes três personagens, no seu discurso, de uma certa forma, acusam seus assassinos. Não diretamente só o Jacopo del Cassero, que vai dizer o nome específico de quem mandou matá-lo, mas os três explicitam, através do discurso, quem os levou à morte. Mas há uma progressão discursiva, e isso quer dizer comportamental, em relação à personalidade, em relação à aceitação do destino, etc. Há uma progressão discursiva e comportamental em direção à serenidade espiritual e até à maturidade espiritual. Nós vamos, então, desse tom da acusação ao tom da aceitação, ao tom do perdão. Então, nós teremos uma progressão que começa no Jacopo del Cassero e acaba na Pia dei Tolomei, e que dá uma, como dizer, eleva, à medida em que nós vamos lendo o canto e chegamos ao final do canto, esse discurso da Pia dei Tolomei eleva a poeticidade do canto, aumenta o valor poético desse canto através desse discurso que nós vamos ver, um discurso de 6 versos. São 7 versos finais, mas a Pia só fala em 6 versos. Né? Um desses é um verso de Dante e os outros 3 são o discurso da Pia dei Tolomei. 6 versos que são extremamente tocantes, extremamente emocionantes. E nós vamos chegar a esses versos no final do canto, logo depois da leitura da professora Pauleta, né? Nós vamos começar então a analisar. Espero que vocês gostem desse canto, é um canto muito, muito interessante. Paoletta, por favor. Sì. Io era già da quell'ombre partito e seguitava l'orme del mio duca, quando di retro a me, drizzando il dito, una gridò: «Ve che non par che Luca lo raggio da sinistra quel di sotto, e come vivo par che si conduca». Gli occhi rivolsi al suon di questo motto e vidile guardar per maraviglia, pur me, e il lume che era rotto. «Perché l'animo tuo tanto s'impiglia?» disse il maestro, «che l'andare allenti? Che ti fa ciò che quivi si pispiglia? Vien dietro a me, lascia dir le genti,
sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di venti, che sempre l'omo in cui pensier rampolla sovra pensier da sé dilunga il segno, perché la foga l'un dell'altro insolla. Che potea io ridir, se non io vegno, dissilo alquanto del color consperso che fa l'uom di perdon talvolta degno. E intanto per la costa di traverso venivan genti innanzi a noi un poco, cantando miserere a verso. Quando s'accorse chi non dava loco per lo mio corpo al trapassar di raggi, mutar lor canto in un oh lungo e roco. E due di loro, in forma di messaggi, corsero incontro a noi e dimandarne: di vostra condizion fatene saggi. E il mio maestro: voi potete andarne e ritrarre a color che vi mandaro, che il corpo di costui è vera carne. Se per veder la sua ombra restaro, com'io avviso, assai è lor risposto, faccianli onore ed esser può lor caro. Vapori accesi non vid'io sì tosto di prima notte mai fender sereno, né sol calando nuvole d'agosto, che color non tornasser su in meno. E giunti là con gli altri a noi vier volta, come schiera che scorre sanza freno. Questa gente che preme a noi è molta, e vegnonti a pregar, disse il poeta, però pur va, e in andando ascolta. O anima che vai per esser lieta con quelle membra con le quai nascesti, venian gridando, un poco il passo queta, guarda se alcun di noi un qua vedesti, sì che di lui di là novella porti. Deh, perché vai? Deh, perché non t'arresti? Noi fummo tutti già per forza morti e peccatori fino all'ultima ora. Quivi lume del ciel fece accorti, sì che pentendo e perdonando fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che nel disio di sé veder n'accorre. E io, perché nei vostri visi guati non riconosco alcun, ma se a voi piace, cosa ch'io possa, spiriti bennati, voi dite, e io farò per quella pace che dietro a piedi di siffatta guida, di mondo in mondo cercarmi si face. E uno incominciò: ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo, pur che il voler non possa non ricida. Ond'io, che solo innanzi agli altri parlo, ti priego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi siedi tuoi preghi cortese infano, sì che ben per me s'adori, pur ch'io possa purgar le gravi offese. Quindi fui io, ma li profondi fori ond'uscì il sangue in sul quale io sedea, fattimi fuoro in grembo agli antenori, là dov'io più sicuro esser credea. Quel da esti il fe far, che m'avea in ira assai più là che dritto non volea. Ma s'io fosse fuggito inver la mira, quando fu sopraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Corsi al palude e le cannucce e il braco m'impigliar sì chi caddi, e lì vid'io delle mie vene farsi in terra l'aco. Poi disse un altro: deh, se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte, con buona pietate aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, io son buon conte, Giovanna o altri non ha di me cura, perch'io vo tra costor con bassa fronte. E io a lui: qual forza o qual ventura ti traviò sì fuor di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura? Oh, rispose egli, a piè del Casentino traversa un'acqua che ha il nome l'Archiano e che sovra l'ermo nasce in Appennino. Là pel vocabol suo diventa vano, arrivai io forato nella gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola. Nel nome di Maria finì e quivi caddi e rimase la mia carne sola. Io dirò vero e tu l ridì tra i vivi, l'angel di Dio mi prese e quel d'inferno gridava: o tu del ciel perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'Eterno per una lagrimetta che il mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo.
Ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie. Giunse quel mal voler che pur mal chiede con lo intelletto, e mosse il fumo e il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come il dì fu spento, da prato magno al gran giogo coperse di nebbia, e il ciel di sopra fece intento, sì che il pregno aere in acqua si converse. La pioggia cadde e fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse, e come ai rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne. Lo corpo mio, gelato, in su la foce trovò l'artian rubesto, e quel sospinse nell'arno e sciolse al mio petto la croce chi fe di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le ripe e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me, che son la pia. Siena mi fe, disfece mi maremma. Salsi colui che n'anellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Grazie, Paoletta. Esse final é muito bonito, né? Esse breve discurso da Pia dei Ptolomei ali é muito, muito bonito. Bem, aqui nós temos, para começar então a comentar esse canto, o desenho do Sandro Botticelli, daquela série de desenhos que ele fez para ilustrar os 100 cantos da comédia, né, que ele fez ali entre 1480 e 1490. Este desenho especificamente, segundo os estudiosos de Botticelli, foi feito em torno de 1490. Os originais se encontram, né, na Biblioteca Vaticana. E desta série, uma série de desenhos incompletos, né, o Botticelli concluiu somente aquele conhecidíssimo Mapa do Inferno, né, que nós já tivemos a oportunidade de ver algumas vezes aqui, que ele desenhou e coloriu. E aqui nós temos mais um desenho bem interessante de uma edição da Divina Comédia, publicada em Veneza, em 1544, né, com o título La Commedia di Dante con la Nuova Esposizione di Alessandro Velutello, e que tem, o editor é o mesmo ilustrador, o mesmo desenhista, que é o Francesco Marcolini. E nós temos aqui uma cópia dessa edição, porque há vários exemplares que estão à venda. Inclusive, é até relativamente fácil de encontrar um desses exemplares que estão à venda, por assim, algo em torno de 10, 12, 15, esta que tem a foto aqui, 18 mil euros. Então, assim, precinho de livro, né? 18 mil euros. Mas a edição original de 1544. Então, quem tiver interesse pode procurar e adquirir um desses exemplares originais, né, desta edição de 1544. É muito interessante, muito bonita. Bem, Dante, então, começa esse canto dizendo: eu já tinha daquelas sombras partido e seguia as pegadas do meu guia, quando atrás de mim, erguendo o dedo, uma gritou: vê que não parece que brilhe o raio à esquerda daquele de baixo, e como vivo parece que se desloque. Então, Dante e Virgílio, que estavam ali conversando com Belacqua, diante de todas aquelas outras almas dos negligentes. Virgílio, se vocês lembram, parece não ter tido muita simpatia pelo Belacqua, e não se digna nem mesmo a cumprimentá-lo, a saudar o Belacqua, e simplesmente começa a subir, vai embora, e Dante tem que segui-lo, né? Então, esse é o final do canto quarto, e aqui no começo Dante diz: então eu já tinha partido daquelas sombras, ou seja, daquelas almas, seguindo Virgílio. E só então, só nesse momento,
é que uma daquelas almas, não Belacqua, mas uma outra alma, aponta com o dedo naquele enorme esforço, né, para uma daquelas almas dos extremamente preguiçosos lá, aponta o dedo e grita. Grita naturalmente porque, como Dante e Virgílio estão subindo, já estão um pouco longe. Então a alma grita, dizendo que, pelas características visuais, nota-se que Dante está vivo, porque o seu corpo interrompe os raios do sol, ou seja, projeta a sombra, e, além disso, provavelmente ele desloca pedras, areia, enfim, quando caminha, porque, né, como vivo, parece que se desloque. Então, é essa situação inicial aqui, né? Aqui nós temos um detalhe, né, um recorte da montanha do Purgatório, na sua parte mais baixa, né? Então nós temos aqui a praia, onde chegam as almas, temos ali aquela saída do inferno, por onde chegaram Virgílio e Dante, e depois no início da montanha, onde tem o antepurgatório, que é todo esse espaço aqui, né? Nós temos os excomungados, que são as primeiras almas depois da praia, né, em que Dante encontra o seu amigo Casella, o cantor, o músico, né? Então depois eles saem todos correndo, e na subida, as primeiras almas que Dante e Virgílio encontram são as almas dos excomungados, cujo principal personagem é o rei Manfredi. Depois do Manfredi, quando eles deixam as almas dos excomungados, eles vão até estes arrependidos tardios, ou seja, o grupo de almas que se arrependeu somente no fim da vida, em ponto de morte, e ali que Dante encontra seu amigo Belacqua. E quando eles estão partindo, então, uma dessas almas aponta Dante e diz que parece que Dante está vivo. Então aqui neste recorte do início do purgatório e do antepurgatório, nós vemos, né, deixar os excomungados, subiram até onde estavam os arrependidos no final da vida, e agora vão subir, vão encontrar neste canto as vítimas de morte violenta. E depois, na sequência, vão para o Vale dos Príncipes, mas isso é mais adiante. Dante continua ali, então. Os olhos dirigia ao som dessa fala e as via olhar com maravilha para mim e para a luz interrompida. Bem, essa repetição do para mim aqui, que parece uma coisa muito simples, mas gerou, ao longo dos séculos, bastante discussão entre os dantistas. Por que Dante repete? O que significa essa repetição? E, na verdade, não há uma explicação lógica para isso. Alguns dizem que era simplesmente para acertar a métrica. Então, Dante precisava de mais duas sílabas, né? No original é pur me. Então, ele precisava de mais duas sílabas, repetiu esse pur me. Naturalmente, é uma explicação um pouco simplória, considerando que no texto de Dante, nada é por acaso e nada é, digamos assim, tão superficial. Mas o fato é que não se há uma explicação lógica para esta repetição. O que Dante quer dizer com isso? Segundo alguns, Dante tenta imitar uma situação mais prática, mais pragmática, que à medida que quando esta alma grita, as cabeças não se levantam todas ao mesmo tempo. Primeiro uma olha, depois outra, então seria uma indicação relativa à maneira como estas almas dos negligentes olham Dante. Então, uma olha, e aí Dante diria, para mim, e a outra, assim, talvez. Outros dizem que esta repetição é para enfatizar um certo sentimento de Dante, mas aí não há concordância. Qual sentimento? Esse para mim, que é um pouco, na forma, pelo menos, egoísta, egocentrado, esse para mim, poderia indicar um certo embaraço. Dante se sente um pouco envergonhado, embaraçado de estar no centro de todas essas atenções, mas isso já tem sido a regra desde a entrada no inferno, né? Então, talvez irritação, talvez orgulho por ser estar diante de todo esse público, ser a estrela, estar na luz da ribalta, satisfação,
Não dá para saber. Mas, enfim, é uma discussão aberta essa. Não que seja algo extremamente importante, não vai mudar a nossa interpretação do restante do canto, nem de coisa nenhuma. Então, não é algo importante, é só um detalhe. Bem, o fato é que, fazendo isso, olhando para trás, dando atenção a esse grito dessa alma e aos olhares de todas as almas, Dante ou para de andar, ou pelo menos diminui o ritmo. Porque, naturalmente, Dante diz ali, ele olha para trás, para essas almas, e, portanto, ou diminui o ritmo ou para. E Virgílio se irrita um pouco, talvez um pouco até demais, né? Virgílio se irrita de uma maneira que não parece ser muito justificável ou justificada aqui. Virgílio diz: por que o ânimo teu tanto se enrola, disse o mestre, que o prosseguir freias? Que te importa o que aqui se resmunga? Mas é claro que importa. Por isso que eu digo que parece um pouquinho exagerado, um pouquinho despropositada esta irritação de Virgílio. Quando ele diz, que te importa o que aqui se resmunga? Bem, é claro que importa, porque Dante está ali fazendo toda essa viagem para conversar com todas as almas, com o máximo de almas possível. Então, importa sim o que aqui se resmunga no modo de dizer de Virgílio. Mas talvez, e é o que alguns dantistas dizem, que Virgílio se irrita porque esta aqui já é a terceira vez que isto se repete. No canto 2, eu indiquei ali, né, versos 67 e 69, que é quando as almas que chegam na praia, trazidas pelo anjo, percebem que Dante está vivo, se aglomeram todas em torno de Dante e querem todas perguntar, querem todas interagir com Dante. Então é a primeira vez que o fato de Dante ser um vivo causa toda esta ruptura de harmonia, toda esta confusão, esta aglomeração. Depois, no canto 3, quando as almas que estão no grupo dos excomungados, as almas que estão lá junto com o rei Manfredi, às quais Dante e Virgílio pedem conselho sobre como chegar até lá em cima, qual é o caminho. Quando as almas percebem que Dante projeta sombra, também há toda essa comoção, toda essa confusão, essa agitação. Então são dois momentos, no canto 2 e no canto 3, em que Dante já provocou essa agitação toda. E Dante parou para conversar longamente, inclusive, no caso de Casella, ficaram lá parados, ouvindo Casella cantar. No caso de Manfredi, passaram-se mais de 3 horas de conversa. Se vocês lembram, no começo do canto passado, né, quando Dante diz que o sol já tinha se deslocado de 50 graus. 50 graus, naturalmente, não de temperatura, né? 50 graus de medida do arco, né? Então, havia-se passado 3 horas e 20 minutos. E agora Dante ainda retarda um pouco o passo. Lembrem que Virgílio está sempre preocupado com o tempo. Virgílio sabe que eles não têm muito tempo. Então, por isso, Virgílio se irrita, provavelmente, né? Porque Dante já deveria estar habituado a esta reação das almas, essa surpresa, essa comoção que ele provoca, e não deveria dar tanta atenção ao que, como diz Virgílio, aqui se resmunga. Portanto, Dante não deveria perder mais tempo, porque já havia conversado com estas almas dos negligentes. E aí Virgílio, então, primeiro dá a bronca e depois dá o conselho, diz, vem atrás de mim e deixa falar as gentes. Está como torre firme, que não derruba jamais os cimos pelo soprar dos ventos. E aí diz o porquê que Dante não deve perder tempo com esses com os quais ele já conversou. Que sempre o homem cujo pensamento só gera pensamento, de si distancia o alvo, porque a força de um a do outro enfraquece. Então aqui a crítica de Virgílio parece ser justamente aqueles que são bastante indecisos ou demasiadamente reflexivos e não transformam jamais esta reflexão em ação. Então aqueles que pensam e não se decidem, e um novo pensamento que vem, que enfraquece o primeiro, depois um novo que enfraquece o segundo, e assim por diante. Então não se decide a agir. E é preciso lembrar que para Dante, viver
é agir. Agir, naturalmente, usando a razão e assumindo a responsabilidade pelas próprias ações. Né? Ele diz isso no Convívio. Então, para Dante, viver é agir segundo a razão e assumir a responsabilidade das próprias ações. E Dante não admite a não ação, a omissão. Né? Dante não admite, porque embora Dante seja não exatamente um filósofo, né? A gente não pode definir Dante como um filósofo, era um pensador, era um poeta hífen filósofo. Então, um poeta filósofo, sim, mas um filósofo, essencialmente, não podemos definir Dante, mas era um poeta filósofo habituado a refletir muito, mas não abre mão jamais da ação. Né? Tanto que vocês devem lembrar que os piores seres humanos e, portanto, as piores almas possíveis para Dante são aquelas dos ignavos, dos inertes, aquelas que ele deixa lá no anti-inferno, porque são aquelas que não agem, as que nunca tomaram uma posição, nunca se definiram, ficaram sempre em cima do muro. Então, aquelas que não agem. E agir é fundamental, mesmo para este homem do pensamento que é Dante. Então, aqui a crítica de Virgílio a todos esses que só pensam e não agem. E aí Dante, que parece ter entendido muito bem, talvez melhor do que Virgílio pretendesse, Dante entende e diz: que podia eu dizer senão eu venho? Disse-o, um pouco da cor tingido que faz o homem de perdão às vezes digno. Então, parece que Dante realmente não sente muito esta bronca de Virgílio como bronca, não leva tão a sério. Né? Ele diz, tá, Virgílio talvez esteja exagerando um pouco. E aí ele diz que ele sente-se um pouco envergonhado, mas não muito. Ele realmente não leva muito a sério esta bronca de Virgílio. E aqui se encerra, então, essa primeira parte do canto, que é ligada ao final do segundo, né? E isso é bastante comum em Dante também, essa espécie de enjambement, né? de ligação que Dante faz de um canto com outro, o canto se conclui, mas no final, no comecinho do próximo canto ainda tem uma espécie de comentário a esse final do canto anterior. Isso é bastante comum em Dante. Então aqui também, né? Este início do quinto canto se liga diretamente ao final do quarto. E aqui, neste verso 21, se encerra essa primeira parte, esse episódio. E aí começa efetivamente o terceiro terraço aqui do antipurgatório, né, onde eles estão. Passaram pelos excomungados, passaram pelos negligentes, e agora vem um grupo de almas dos mortos com violência. E enquanto isso, pela costa, em transversal, vinha gente, diante de nós um pouco, cantando Miserere, verso a verso. Então, Miserere é o início de um salmo, o Salmo 50 ou 51, depende da versão da Bíblia, né, mas enfim, o Salmo 50 ou 51, que começa justamente assim, Miserere mei Deus, né, este é o início em latim, né, que significa miserere, daí vem misericórdia em português. Então, esse miserere quer dizer, tem piedade de mim. E aqui, né, no Salmo continua Deus, etc. Então, essas almas vêm cantando um salmo, o que também vai ser algo bastante comum aqui no purgatório. Né? As almas cantando, sempre em uníssono, a uma só voz, né, cantando salmos. E justamente estas almas que não tiveram, não praticaram efetivamente a piedade, que foram pecadoras até o fim e que se arrependeram somente no fim, agora vem pedindo o perdão, a piedade de Deus. Quando se deram conta de que eu não permitia com meu corpo o trespassar dos raios, mudaram seu canto em um ó longo e rouco. Não sei fazer esse ó como fez a Pauleta com grande capacidade cênica. Mas, enfim, esse canto
se encerra e se transforma num ó de surpresa, longo, talvez assim, longo e rouco. E aí Dante provavelmente se assusta um pouco, né? Porque Dante acabou de levar essa bronca de Virgílio, e aí o que acontece? As almas veem que ele é vivo e novamente se surpreendem e rompem, literalmente rompem a harmonia que havia nesse grupo, a harmonia do canto. Né? Então, mais uma vez, a mesma cena pela qual Virgílio havia acabado de criticar Dante. Então, Dante aqui parece que não levou muito a sério a bronca de Virgílio, mas imediatamente depois a mesma cena se apresenta. Almas que se surpreendem e que se comovem por causa da sua condição de vivo no purgatório. E aí, a prova da ruptura da harmonia é essa, né? 2 deles, em forma de mensageiros, correram ao nosso encontro e pediram: de vossa condição, faz-nos cientes. Então vejam, correram. E aqui a gente já tem então uma diferença em relação ao canto anterior, né? Quando eu dizia sobre aquele contraste que havia, o que há entre esses 2 cantos, né? Lá tudo é passividade, inatividade, imobilidade. E aqui a gente já começa com essas almas, primeiro que vêm cantando e aqui correndo. Lá aquelas almas estavam todas em silêncio. Aqui cantando, e agora 2 saem correndo e vêm até Dante e Virgílio. E o meu mestre: vós podeis ir e relatar àqueles que vos mandaram que o corpo deste é de verdadeira carne. Então Virgílio confirma: sim, Dante está vivo, vocês não estão enganados. A surpresa é legítima, mas o fato é real. Se por ver a sua sombra pararam, como eu creio, já lhes está respondido. Prestem-lhe honra, e isso pode lhes ser caro. Então vejam, parece que Virgílio aqui também se deu conta de ter exagerado levemente, porque este último terceto aqui, esse discurso de Virgílio, parece que, embora um pouco disfarçadamente, sem admitir abertamente, sim, exagerei, parece que ele quer um pouco se redimir dessa rigidez, da rispidez exagerada com que acabou de tratar Dante. E essa frase que ele diz, essa expressão, prestem-lhe honra, parece ser justamente um convite a essas almas para que venham até Dante e que conversem com Dante, prometendo a estas almas que o fato de elas prestarem atenção e prestarem honra a Dante pode ser útil a elas, pode ser caro a elas. E claro que essas almas entendem perfeitamente bem o recado de Virgílio. E aí, vejam, mais uma indicação de velocidade máxima. Dante diz: vapores acesos. O que são vapores acesos? Raios, relâmpagos. Então diz: vapores acesos, nunca vi tão rápido no início da noite fender céu sereno, nem ao pôr do sol nuvens de agosto, quanto aqueles voltaram ao alto. Então, mais um contraste com a situação do canto anterior. Esses aqui são mais rápidos do que o raio, voltam correndo ao grupo que eles haviam deixado lá para cima. E chegados lá, com os outros a nós voltaram, como tropa que avança sem freio. Então, de novo, eles vão correndo muito rápido, e aí todos voltam junto, como tropa que avança sem freio. Então, também em grande velocidade. E aí Virgílio percebe que não há maneira de se livrar ou de desviar de todas essas almas, então busca atenuar um pouco o tempo que ele sabe que eles vão despender ali. E diz: esta gente que nos pressiona é muita. Então esse é um fato, né? Ele está dizendo para Dante: preste atenção, esta gente é muita, tem gente demais, não dá para falar com todo mundo. Esta é a ideia. Esta gente que nos pressiona é muita, e vem te fazer perguntas, disse o poeta. Por isso vai, e indo, escuta. Então, Virgílio naturalmente permite que Dante converse com essas almas, mas diz, sem parar, né? Sem parar.
Enquanto você anda, enquanto nós andamos, nós prosseguimos, escute e responda, mas sem parar de caminhar. Então isso é importante para Virgílio. E isso vai causar uma determinada reação das almas, né, que vocês já viram, né, na leitura da Pauleta. Né? Uma das almas se dirige a Dante dizendo: ó alma que vais para ser feliz, com aqueles membros com os quais nasceste, vinham gritando, um pouco o passo diminui. Então, gritando, porque naturalmente, enquanto elas vieram em direção a Dante e Virgílio não pararam. Virgílio diz para Dante: sim, pode conversar, mas continua andando. E aí, Dante continua andando e as almas, então, gritam para que ele diminua o passo. O que não acontece, se presume pela continuação aqui, né? Vê se algum de nós já viste, de modo que lá notícias suas leve. Ei, por que vais? Ei, por que não paras? Então vejam, este último verso que eu li aqui dá claramente a ideia de que Dante, talvez ainda relutante, mas obedece Virgílio, continua andando, não diminui o passo como as almas pediram, e essas almas têm que meio que correr atrás deles. O que cria um certo, o que enfatiza o contraste com as almas dos negligentes, que mal levantam a cabeça, né, o caso do Belacqua, mal levanta a cabeça para olhar para Dante. Então aqui, Dante está andando e as almas correm atrás. E aí um deles começa a falar por todas, né, já que há esse estado de grande harmonia entre todas, o que uma diz, de uma certa maneira, vale por todas. Naturalmente, as questões especificamente individuais não vale para todas, mas a situação geral vale para todas. Então, para não perder essa oportunidade, que parece ser única, de ter ali no purgatório um vivo, e que, portanto, as almas, mesmo que não lhes tenha sido dito, elas deduzem por intuição, enfim, deduzem que este vivo deve voltar ao mundo dos vivos. E, portanto, se vai voltar ao mundo dos vivos, pode levar mensagens. Então, essas almas não querem perder essa oportunidade única que tem de mandar mensagens aos seus caros, aos seus queridos, aos seus parentes. Então, esta alma que fala por todas agora tenta despertar o interesse de Dante. Como despertar o interesse de Dante? Falando sobre a situação deles. Ele espera, mesmo porque esta alma, embora não esteja dito no canto, esta primeira alma que conversa com Dante pode tê-lo reconhecido. Porque Dante e Jacopo del Cassero, que é esta primeira alma que vai conversar com ele, participaram da Batalha de Campaldino juntos. A gente já vai conversar um pouco sobre isso. Então, provavelmente se conheciam. Bem, o que essa alma diz para tentar chamar a atenção de Dante? Nós fomos todos à força mortos, e pecadores até a última hora. Isso é importante, né? Pecadores até a última hora, mortos com violência. Mas no momento da morte, ou na iminência da morte, diante da morte, ele diz, então o lume do céu nos deu consciência. Foram iluminados por uma luz divina, por uma graça divina, por uma revelação divina, enfim, pela consciência da verdade divina. De modo que, arrependendo-nos e perdoando, fora da vida saímos, com Deus pacificados, que do desejo de vê-lo nos estimula. Então, aqui a confirmação, né, de que esta alma se arrependeu e perdoou. E assim como ela, todas as outras almas aqui se arrependeram e perdoaram. E isso é importante, por quê? Porque o arrependimento é a condição sine qua non para salvação. É a condição mínima e necessária, né? A condição sine qua non, a condição sem a qual as almas não se salvam. Então, todas as almas que estão aqui no purgatório
estão aqui porque se arrependeram sinceramente dos pecados que cometeram. E esta é a condição para se salvar. Aqueles que não se arrependem, não se salvam. Aqueles que fingem um arrependimento, naturalmente, não enganam Deus. Nós vamos ver aqui, vamos relembrar o caso antonomástico, diria, do Guido da Montefeltro. Depois a gente conversa sobre ele. Mas, enfim, aqui então esses dois pontos importantes, né? Todas as almas que estão aqui se arrependeram dos pecados e perdoaram aqueles que lhes desejaram ou fizeram o mal, aqueles que os prejudicaram, e neste caso, inclusive, aqueles que os assassinaram, que os mataram. Todas as almas, então, se arrependeram e perdoaram. Mas tem um detalhe, não esqueceram. Né? Isso a gente vai ver aqui nesse discurso um pouco mais agressivo, digamos, do Jacopo del Cassero. Bem, esta alma pediu a Dante que os observasse para ver se reconhecia algum deles, né? Que vai ser também um modus operandi normal, né, de Dante, né? Olhar, observar as almas para ver se reconhece alguém. E eu, embora os vossos rostos olhe, não reconheço nenhum, mas se a vós agradar algo que eu possa, espíritos bem-nascidos porque são espíritos que nasceram para o paraíso, nasceram para a felicidade, para a vida eterna, enquanto que os espíritos do inferno são os espíritos mal nascidos, nascidos para a sua própria desgraça, para a sua danação, então, para a segunda morte, que é a eternidade no inferno. Então, estes que nasceram para se salvarem são espíritos bem-nascidos. E Dante, então, responde a eles que não reconhece nenhum, mas que não faz diferença. Mesmo não reconhecendo nenhum, Dante se coloca totalmente à disposição destes para fazer o que quer que seja possível a ele. Então, tudo que ele puder, ele promete fazer para o bem desses espíritos. Então, se a vós agradar algo que eu possa, espíritos bem-nascidos, dizei, e eu o farei, por aquela paz que atrás de seus pés este guia de mundo em mundo procurar me faz. E aqui é interessante, porque aqui Dante textualmente começa a estabelecer a relação lá com o canto quinto do inferno. Porque para vocês que têm uma memória fantástica, deve ser fácil lembrar que lá no canto quinto, quando Dante conversa com Francesca da Rimini, a Francesca diz que se o rei do universo fosse amigo dela e Paulo, ou seja, se Deus fosse amigo, no sentido, se eles estivessem nas graças de Deus, ela faria uma oração pela paz de Dante. Ela rezaria pela paz de Dante, se ela pudesse fazer uma oração. Naturalmente, as almas que estão no inferno não podem fazer uma oração a Deus. Mas aí tem, claro, a estratégia de Dante, né, dizendo, colocando no discurso de Francesca isso, né, quando ela diz, se nós pudéssemos, rezaríamos pela tua paz. Então, a intenção está manifestada, e como se diz comumente, é a intenção que vale. Então, é como se ela tivesse feito a oração. E é justamente isso que ela diz. Pela sua paz, pela paz de Dante. E aqui Dante diz que fará qualquer coisa por essas almas, por aquela paz que ele, Dante, procura. Então, uma ligação textual com o quinto canto do inferno. E começou. Todos confiam no benefício teu sem jurá-lo, desde que o querer não seja impedido. Então não precisa jurar. Para estas almas, estando aqui no purgatório, sendo um vivo que está no purgatório, naturalmente, essas almas entendem que ele tem uma condição, digamos assim, de confiança de Deus, enfim, tem um mandato divino, etc. Então não precisa jurar. E aqui, muitos comentadores veem uma
leve crítica de Dante ao hábito de jurar sem necessidade. E isso aparece depois também mais vezes aqui no Purgatório, e depois principalmente no Paraíso, essa crítica ao juramento que depois não pode ser mantido. Então isso é algo muito sério para Dante, e aqui a crítica é leve, depois vai se tornar mais pesada. Então ele diz, não precisa jurar, nós acreditamos. Pelo que eu, que sozinho antes dos outros falo, te peço. Então esta alma começa a dizer, né? Eu falo sozinho, antes dos outros, talvez porque foi o primeiro que começou a conversar com Dante, né? Então ele diz, se um dia vires aquele lugar que fica entre Romagna e o de Carlos, então entre a Emília-Romanha e o reino de Carlos d'Anjou, que é o reino de Nápoles. Então aqui é uma localização aproximada que ele vai dizer, né? É a região de Marche, que fica ali, olhando o mapa da Itália, assim, a gente tem a Toscana, onde está Florença, Marche, ao lado, olhando o mapa do lado direito, né, em direção ao mar Adriático, e Fano fica ali mais ou menos na direção de Florença, um pouquinho para baixo, mas a região de Marche, enfim, fica ali entre a Emília-Romanha, que fica em cima, e depois onde era o reino de Nápoles, que não é exatamente as mesmas fronteiras, nem de Nápoles, nem da Campânia de hoje, mas, enfim, a região de Marche ficava ali, entre Emília-Romanha e o reino de Nápoles. Então é isso que ele está dizendo ali, né? Se um dia vires aquele lugar que fica entre a Romanha e o de Carlos, que tu me sejas de teus pedidos cortês em Fano. Então a cidade, ele localiza muito bem, né? A cidade de Fano. Para que por mim se ore, para que eu possa purgar as graves ofensas. Bem, ele não vai dizer seu nome. Né? Ele não diz, sou Jacopo del Cassero. O Buonconte da Montefeltro depois vai dizer, a Pia dei Tolomei também vai dizer. O Jacopo del Cassero não diz. Mas, como era um personagem extremamente conhecido, famoso, não precisava dizer. Todos os leitores de Dante, na sua época, no seu século, lendo aqui, sabiam a quem Dante se referia. Se fosse hoje em dia, sem as notas explicativas, as notas históricas, nós não saberíamos. Né? Os italianos de hoje e de qualquer outra nacionalidade, lendo hoje, não saberiam, mas os contemporâneos de Dante, aqueles que vieram logo a seguir, sabiam muito bem de quem Dante estava falando. Por isso que nós não temos nenhuma dúvida, né? Jacopo del Cassero, que foi o senhor da cidade de Fano, então, ali na região de Marche, no litoral adriático, era um guelfo e foi assassinado em 1298. Como eu coloquei ali na nota, Dante o conhecia. Não podemos afirmar quão bem Dante e Jacopo del Cassero se conheciam, porque não há dados objetivos sobre essa relação. Mas o fato é que ambos participaram juntos da Batalha de Campaldino, uma batalha muito importante entre guelfos e gibelinos, que aconteceu em 11 de junho de 1289. Dante participou dessa batalha. E Jacopo del Cassero também. Juntos, guelfos contra os gibelinos da cidade de Arezzo. Bem, o que o Jacopo del Cassero pede a Dante? Que se um dia ele passar pela região de Marche, passar pela cidade de Fano, que ele vá até os parentes do Jacopo del Cassero para pedir que eles façam orações por ele, mas não para diminuir a sua pena, não para diminuir os seus sofrimentos, mas para abreviar o tempo de permanência no antipurgatório. Então vejam o que ele diz ali, para que bem por mim se ore, para que eu possa purgar, então para que ele finalmente possa ir para o verdadeiro purgatório, começar a sua purgação. Então o seu sofrimento e a sua aprendizagem.
Porque aqui no antepurgatório, estas almas estão simplesmente à espera do momento em que poderão entrar no verdadeiro purgatório. Aqui não há sofrimento, não há pena, não há somente a espera, e naturalmente a angústia e a ansiedade de entrar no verdadeiro purgatório, porque quanto antes eles começarem o processo de purgação, de purificação, antes elas chegarão ao paraíso. Então todas as almas têm, ou deveriam ter, esta ansiedade e esta urgência, digamos assim, de começar a cumprir a sua pena, a sua purgação, para acabar o quanto antes. Bem, ele diz então, dali eu fui, dali da cidade de Fano. Mas os profundos furos de onde saiu o sangue em que me sediava, feitos me foram no seio dos antenores, lá onde eu mais seguro acreditava estar. Bem, então, dali eu fui, da cidade de Fano. Mas ele diz que ele foi morto no seio dos antenores. O que significa isso? Na região em torno da cidade de Pádua, né? Lá no norte da Itália, na região do Vêneto, na cidade de Pádua, que segundo uma lenda antiga, havia sido fundada pelo troiano Antenor. Por isso ele chama os paduanos de antenores. E outra coisa interessante que ele diz ali, os profundos furos, ou seja, os ferimentos que o mataram, né, de onde saiu o sangue em que me sediava. Parece um pouco estranho nessa construção, mas a ideia aqui é de que a alma era sediada no sangue. Havia uma crença dos religiosos, inclusive dos cientistas, dos físicos, dos médicos, de que a alma tinha a sua sede no sangue. Então era sediada no sangue. Por isso, aqui naturalmente é a alma que fala, então ela diz, o sangue em que me sediava. É uma construção interessante, né? Mas é devido a essa crença, justamente, como a alma não tinha um órgão no corpo em que ela se fixava no entendimento deles, ela se fixava no sangue, então ela era sediada no sangue. E aí ele diz, então, na região de Pádua, na zona em torno de Pádua, lá onde eu mais seguro acreditava estar. E aqui não se sabe muito bem por que ele diz isso. Talvez um acordo, um salvo-conduto que ele tinha para passar pela região de Pádua. Mas aquele dos este o fez, que me tinha em ira muito mais do que o direito justificava. Bem, então ele diz aqui quem foi que o matou, ou que mandou matá-lo. Não foi pessoalmente, né? Aquele dos este. Quem é aquele dos este? É um governante do norte da região da Emília-Romanha, ali no norte da Itália, né? Chamado Azzo VIII, que era senhor de Ferrara, Modena e Reggio Emília, que são 3 cidades ali, bem no norte da região da Emília-Romanha. A capital da Emília-Romanha, que é Bolonha, fica um pouco mais abaixo, no centro, depois essas 3 cidades ficam no norte. Este tirano cruel, extremamente cruel, da cidade de Ferrara, Modena e Reggio, das cidades, né, mas da cidade de Ferrara especificamente, ele já foi citado por Dante aqui no inferno, lá no inferno, quando Dante o acusa de ter assassinado o próprio pai. Então não é um personagem novo que nós encontramos aqui. Dante já o havia acusado de ter matado o próprio pai para assumir o seu lugar. Bom, esta família, a família Este ou Deste, é uma família que Dante odeia com todas as suas forças, porque eles eram contrários à ideia de império. Eles não respeitavam o imperador.
Este é um dos motivos, né? Mas naturalmente Dante teve várias experiências negativas com esta família. É uma família que depois vai ser muito importante na cidade de Ferrara, porque ali na cidade de Ferrara vai florescer depois aquele ramo italiano da literatura de cavalaria, dos poemas de cavalaria. É ali na cidade de Ferrara, sob o mecenato, às vezes não tão generoso, mas enfim, sob o mecenato da família Este, que vão escrever Matteo Maria Boiardo, que vai escrever o Orlando Innamorato, o Ludovico Ariosto, que vai escrever Orlando Furioso, Torquato Tasso, que vai escrever a Jerusalém Libertada. Então, esta família e esta cidade, Ferrara, vão ter uma importância muito grande, mas isso bem mais para frente, né? Mais de um século depois de Dante. 2 séculos praticamente depois de Dante. Enfim, Dante odiava esta família. E aqui ele coloca mais uma vez o Azzo VIII, esse tirano cruel, como o mandante de um assassinato. E aqui tem um detalhe, que este indivíduo que foi assassinado aqui, o Jacopo del Cassero, provavelmente, da maneira como está escrito, a gente entende que não era sem motivo que o Azzo VIII o odiava. Não era sem motivo, porque ele diz, aquele dos Este o fez que me tinha em ira muito mais do que o direito justificava. Isso significa que ele tinha direito de ter o Jacopo em ira, como o Dante coloca ali, né? Então ele tinha o direito de estar irritado, de ter raiva do Jacopo del Cassero. Ele tinha o direito, só que ele excedeu esse direito. Então ele foi mais cruel do que deveria ser. Por quê? O Jacopo del Cassero foi podestá, foi uma espécie de governador vindo de fora, de uma outra cidade, governador ou uma espécie de prefeito, enfim, governante da cidade de Bolonha, que é ali na mesma região, né, na Emília-Romanha, um pouco para baixo, dos domínios do Azzo VIII. Provavelmente tiveram contrastes ali, pelas características do Azzo VIII, que queria expandir o seu domínio. Então, muito provavelmente, eles tiveram atritos e conflitos, e por isso o Azzo VIII tinha o direito de não gostar do Jacopo del Cassero, mas excedeu esse direito e mandou matá-lo. Bem, aí ele diz, mas se eu tivesse fugido em direção a Mira, quando fui alcançado em Oriaco, ainda estaria lá onde se respira. Corri ao palude, e os juncos e a lama me embaraçaram tanto que caí, e ali vi das minhas veias se fazer na terra um lago. Bem, aqui eu coloquei uma parte do mapa ali. Então a gente tem aqui, esse é o mapa atual, né? Não é o mapa do tempo de Dante, mas enfim, as cidades não mudaram de lugar. Então a gente tem aqui, ali na região da Emília-Romanha, vocês podem ver o pontinho vermelho ali embaixo à direita, né? A cidade de Bolonha, onde o Jacopo del Cassero havia sido podestá. E depois ele foi chamado para ser podestá da cidade de Milão, né? Lá em cima, vocês podem ver ali no canto esquerdo do mapa, né? Alto, a Lombardia, e ali o lado esquerdo, a cidade de Milano. Então ele tinha que ir de Bolonha para Milano. E vocês podem ver também ali, em cima de onde está escrito Emília-Romanha, tem ele Reggio nell'Emilia, depois Parma, e vocês podem ver mais à direita lá a cidade de Ferrara. Então a gente tem ali o domínio do Azzo VIII, ia ali de Ferrara até onde tem Parma, mais ou menos, ali um pouquinho mais à esquerda. E o Jacopo del Cassero, para evitar a passagem pelos territórios do Azzo VIII, resolveu dar a volta e lá por cima, lá pelo Vêneto.
Então, se vocês olharem ali à direita do mapa, lá em cima, a gente tem Veneza, né, a bolinha vermelha lá, e logo à esquerda de Veneza a gente tem a cidade de Mira, e depois Pádua. Então, o percurso do Jacopo del Cassero, em vez de ir de Bolonha a Milão, passando ali pelo território, fazendo uma linha reta até Milão, ele resolveu dar a volta lá por perto de Veneza, lá pela região da cidade de Pádua. E aí vejam o que ele diz lá. Se eu tivesse fugido em direção a Mira, a cidadezinha que a gente vê à esquerda de Veneza, quando fui alcançado em Oriaco, Oriaco é uma zona pantanosa logo abaixo de Mira. E aí ele admite o erro estratégico dele, né? Ele diz, quando ele percebeu que estava sendo perseguido por aqueles que seriam os seus assassinos, se ele tivesse corrido em direção a Mira, ele teria escapado. Mas ele correu em direção a Oriaco, hoje em dia é Oriago, com G, né? Um pouco mais para baixo, que é aquela região pantanosa. E ele diz, foi o erro dele, né? Corri ao palude, ou seja, pântano, e os juncos e a lama me embaraçaram tanto que caí. E ali ele foi alcançado pelos seus assassinos, e ali foi morto. Então ele diz que se tivesse feito outro caminho, ainda estaria vivo. Bem, aqui se encerra o discurso do Jacopo del Cassero, e eu acho que a nota, ou a tônica desse discurso é muito mais indicar a culpa dos seus assassinos, mas do mandante do assassinato, o Atos VIII. Então, por isso que me parece que o tom desse discurso é um tom de acusação, né? E é um tom muito, muito rude, né? Ele não parece, embora as almas tenham que se arrepender dos seus pecados e perdoar os outros, ele não parece ainda estar muito convencido desse perdão, né? Porque ele perdoou, mas ainda continua acusando o seu assassino. E logo em seguida, sem intervalos, sem nada, vem o outro. Lembrem que Dante está caminhando e as almas estão tentando seguir Dante, então por isso, um depois do outro, sem intervalo, sem comentários. Depois disse um outro, ei, se aquele desejo se cumprir que te traz ao alto monte, com boa piedade ajuda o meu. Eu fui de Montefeltro, eu sou bom conte. Giovanna ou outros não pensam mais em mim, pelo que eu vou entre estes com baixa fronte. Bem, então aqui nós temos o segundo personagem, né? Bom conte ou buon conte, com ou sem esse U, é uma variação que acontece, inclusive, nos textos da época. Então, a gente pode ter a forma BO ou BUO. Não faz diferença aqui. Bem, a gente tem aqui um quadro que eu acho muito legal, cujo título é Buon Conte Morto in Battaglia, do Gabriele Smargiassi, e se encontra na Galeria de Arte Moderna do Palazzo Pitti, em Florença. E que mostra ali o cadáver do Buon Conte caído, né, ali às margens do rio Archiano, que é um afluente do Arno. Ao lado dele, a gente tem um demônio e tem um anjo que está aparentemente carregando a alma do Buon Conte. Então é esse contraste que nós vamos ver aqui entre o anjo e o demônio. Bem, então, isto aqui, o Buon Conte da Montefeltro, como eu havia brevemente acenado a vocês, é filho do Guido da Montefeltro, cujo episódio é descrito lá no canto 27 do Inferno. E o que ele diz aqui para Dante? Primeiro ele se apresenta, diz, e vejam que ele não diz primeiro o nome dele, ele diz primeiro a procedência, a origem, de onde ele é. Eu fui de Montefeltro, então é algo, ele usa o passado, eu fui, porque isso agora não é mais importante, para nenhuma alma que está ali no purgatório, depois as que estão no paraíso, é importante de onde eles vêm.
Então, eu fui de Montefeltro, e o que ele é agora? Ele é Buonconte. Ponto final. Bem, o que ele diz ali? Giovanna, sua esposa, não pensa mais nele, e nem os outros, seus parentes ou amigos, ninguém mais lembra dele, ninguém reza por ele, motivo pelo qual ele vai, entre todos estes outros, essas outras almas, com vergonha, com baixa fronte. Bom, quando ele diz o nome dele, Buonconte da Montefeltro, Dante se interessa imediatamente. Dante não havia demonstrado tanto interesse pelo Jacopo del Cassero, mas aqui, pelo Buonconte, ele diz: qual força ou qual ventura te transviou tanto fora de Campaldino que nunca se soube de tua sepultura? Bem, então, o que tem de interessante aqui? Dante participou dessa batalha, a Batalha de Campaldino, como eu já falei para vocês, foi em 11 de junho de 1289. Dante era um guelfo branco da cidade de Florença, e a cidade de Arezzo era governada pelos ghibellinos, né, as duas forças que disputavam o poder naquele tempo, não só na Toscana, mas em toda a Itália. Então, quase toda a Itália. Então, os guelfos e os ghibellinos viviam em guerra ou em, digamos assim, atritos e conflitos constantes. Nessa batalha de Campaldino, foi uma das maiores batalhas, mais de 1.700 mortos, 2.000 ghibellinos que foram presos, depois grande parte desses executados, outros ficaram muito tempo na prisão, enfim, mais de 1.700 mortos. Um número enorme para a época. Então, Dante também participou dessa batalha, assim como Jacopo del Cassero. Jacopo del Cassero, que era da Liga Guelfa da Emília-Romanha, de Bolonha, naquela época, participou também da batalha do mesmo lado de Dante, né? Então, com os guelfos contra os ghibellinos de Arezzo. Buonconte era um dos comandantes ghibellinos da cidade de Arezzo. E, por isso, Dante se interessa imediatamente por ele, mas não só porque ele era um adversário. Houve muitos adversários, muitos desses morreram. Mas o que chama a atenção de Dante especificamente aqui é que o corpo do Buonconte da Montefeltro nunca foi encontrado. Então, um daqueles que desapareceu durante a batalha e ninguém sabe que fim levou. Então, e ninguém sabe mesmo, aqui não é ficção de Dante, né? Desapareceu o corpo do Buonconte da Montefeltro. E aí Dante pergunta para ele, então, qual força ou qual ventura, o que aconteceu, que te transviou, que te levou para fora de Campaldino, que nunca se soube de tua sepultura? E aí ele começa a responder, né? Então, respondeu ele, ao pé do Casentino. Casentino é um dos vales que tem ali em torno da cidade de Arezzo. Atravessa uma água que tem por nome Archiano, que sobre o ermo nasce no Apenino. Então, esse rio, o rio Archiano, que nasce ali nas montanhas, nos Apeninos da região da Toscana ali, nasce esse rio que se chama Archiano, que desce e depois vai se juntar ao Arno. Então, é um dos afluentes do Arno. E aí ele diz assim, lá onde o vocábulo seu se torna vão, ou seja, é uma maneira interessante que Dante encontra de dizer, lá onde ele muda de nome, o vocábulo seu, ou seja, a palavra que o denomina, se torna vã, não vale mais, porque ele muda de nome. Então, lá onde o Archiano entra no Arno, então as águas do Archiano passam a se chamar Arno, cheguei eu, furado na garganta, fugindo a pé e ensanguentando o chão. Bem, essa parte aqui da fuga do Buonconte, há relatos não muito confiáveis sobre essa batalha que dizem justamente isso, que o Buonconte foi ferido na garganta,
ferimento de espada na garganta, e aí ele fugiu em direção ao Casentino, a esse vale na cidade de Arezzo. E essa foi a última vez que ele foi visto. Então, isso é provavelmente relatos daqueles que participaram da batalha, mas não há nenhuma certeza sobre isso. Então, aqueles que dão outros detalhes é pura invenção. Os historiadores da época não comentam isso. De qualquer maneira, na ficção de Dante, esta é a versão oficial, né? Então ele diz como ele morreu. Foi ferido na garganta e fugiu, foi perdendo sangue, ensanguentando o chão, até chegar ali onde o rio Archiano entra no Arno. Ali perdi a vista e a palavra. No nome de Maria me acabei, e ali caí, e ficou a minha carne só. Então, ele já certo de que ia morrer, na iminência da morte, pensando provavelmente no que viria depois da morte, ele chama ou clama por Maria, mãe de Jesus, que talvez justamente pensando que a mãe talvez seja mais piedosa do que o pai, ele não clama diretamente por Deus, mas por Maria, pedindo perdão, pedindo misericórdia, se arrepende sinceramente dos seus pecados e ali ele morre. Aqui, lembrando, né, muitos dos comentadores de Dante aqui lembram nesse momento a oração Ave Maria, né, porque a impressão que dá é justamente essa, né, que o Bonconte aqui morrendo, ele diz, ora por nós, agora e na hora de nossa morte. Então, ele morre orando por Maria, esperando que Maria interceda por ele na hora da sua morte, para que Deus o perdoe e o acolha. Então, é interessante essa associação. Bem, então aqui ele conclui o relato sobre sua morte, como morreu. E aqui começa a parte mais fantástica do episódio, né? Um pouco mais criativa, mais mirabolante, mais fantástica mesmo, da criatividade de Dante. Porque o Bonconte vai dizer, eu direi a verdade, e tu repete-a entre os vivos. Então vejam, ele quer dar um exemplo do que acontece depois da morte. E isso, na Idade Média, era uma questão muito, digamos assim, muito comum e era usada didaticamente pela literatura, principalmente a literatura religiosa, eclesiástica, usada de modo didático para, para assustar um pouco as crianças, mas para fazer refletir também os adultos, para que tivessem medo do que poderia acontecer depois. Então, Dante usa esse tema bastante comum nos discursos dos eclesiásticos, na literatura religiosa, mas não só religiosa, também na literatura pagã. Esse tema era tratado com uma certa seriedade, às vezes, com uma certa ironia, outras vezes, com um aberto sarcasmo, outras vezes, que qual é o tema? A disputa pela alma, a disputa entre um anjo e um demônio pela alma do morto. Então aqui ele diz, eu direi a verdade, e tu repete-a entre os vivos. O anjo de Deus me tomou, e aquele do inferno gritava, ó tu do céu, por que me privas? Então, esta cena de um anjo e um demônio que vem para disputar a alma do morto, naturalmente acontece porque ele havia sido um grande pecador. Então o demônio se crê naturalmente no direito de vir buscar sua alma. Mas o arrependimento foi sincero e Deus perdoou. Então o anjo de Deus, que lê na mente de Deus, sabe disso e não vai permitir que o demônio leve a alma. Então há
atrito, de novo, esse conflito, essa disputa entre os dois, mas naturalmente o anjo ganha. E aqui é claro que essa cena, né, para quem tem boa memória, vai lembrar, esta cena repete com variações exatamente aquilo que aconteceu quando o pai do Buonconte, que é o Guido da Montefeltro, morreu. Lá no canto 27 do Inferno, logo depois que de Dante conversar com... que Virgílio conversa com a alma de Ulisses, né, porque vocês devem lembrar lá, né, que Virgílio diz a Dante que é para Dante ficar calado, porque quem vai falar é ele, Virgílio. Né? Ele acha que Dante não deveria conversar diretamente com Virgílio, com Ulisses. Virgílio é que é o intermediário. Então, mas depois daquela conversa com Ulisses, na mesma vala, que é a vala dos conselheiros fraudulentos, está Guido da Montefeltro, pai do Buonconte. E aí o Guido conta para Dante a sua história, imaginando que Dante é uma alma e que, portanto, Dante não vai voltar para a Terra e não vai contar a sua história. E é só assim que ele se decide a contar para Dante por que ele está lá no inferno. O que ele vai dizer? Bem, ele é um conselheiro de fraude, um conselheiro fraudulento. E ele foi um grande militar, um estrategista extremamente inteligente durante toda a sua vida. Quando ele estava já velho, ele decide abandonar essa vida militar, essa vida de político e militar, e se torna um frade franciscano. E vive os 2 últimos anos de sua vida como frade franciscano. E Dante imagina, então, que o Papa Bonifácio VIII um dia vai pedir conselho ao Guido da Montefeltro sobre como derrotar os seus grandes inimigos, a família Colonna. E o Guido da Montefeltro, a princípio, resiste, porque sabe que isso está errado, que isso seria um pecado. Mas o Bonifácio VIII diz: eu sou o Papa, eu posso te absolver e te absolvo antecipadamente por esse pecado. E aí o Guido da Montefeltro aceita e ensina para o Bonifácio VIII como vencer os inimigos do Papa. E é claro que essa absolvição do Bonifácio VIII não tem validade, porque não se pode absolver antes que o pecado seja cometido e depois o Guido da Montefeltro ser absolvido e continuar querendo pecar e, efetivamente, realizar o pecado. Então, essa absolvição não tem validade e no momento em que ele morre, São Francisco, a alma de São Francisco, ingenuamente, vem buscar aquele que era um seu frade. E aí vem um demônio e diz: nada disso. Ele não se arrependeu de verdade, então não tem jeito. O perdão do Papa foi ilegal, ilegítimo, portanto não tem valor, e o demônio leva a alma do Guido lá para o 8º círculo do inferno. Então, esta é a história do pai do Buonconte. E aqui acontece a mesma coisa, é como se fosse um esquema de família, né? Um mal de família, né? Ter a alma disputada por um anjo e um demônio quando morre. Só que, naturalmente, com finais diferentes, né? Lá no caso do Guido da Montefeltro, o resultado foi a alma foi para o inferno, está lá danada, sofrendo eternamente, queimando no fogo. E aqui o Guido, o Buonconte, como ele se arrependeu sinceramente, ele é salvo, e nessa disputa quem ganha desta vez é o anjo. Bem, o que acontece então? O anjo do inferno gritava: ó tu do céu, por que me privas? Tu levas contigo deste o eterno, por uma lagrimazinha que mo levas, mas eu darei ao outro destino. Então ele diz, o demônio diz para o anjo: você, ou tu levas o eterno, a parte eterna, a alma. Mas, já que eu não fico com a alma, eu vou fazer do corpo aquilo que eu bem entender.
vou dar ao outro, ou seja, ao corpo, um destino outro, diferente. Então é isso. A alma fica com o anjo, o corpo fica com o demônio, e o demônio diz: vou fazer o que eu quiser, o que eu bem entender com esse corpo. O que ele vai fazer? Bom, o Buonconte da Montefeltro vai dizer para Dante aqui: bem sabes como no ar se acumula aquele úmido vapor que a água retorna logo que sobe onde o frio o encontra. Bem, então aqui é Dante demonstrando o seu conhecimento científico, né? Como acontece a chuva. No ar se acumula aquele úmido vapor, então o vapor sobe e retorna como água para a terra. Então o vapor sobe, logo que encontra o frio, se condensa e depois cai como água. Então Dante dizendo, o Buonconte dizendo a Dante é isso, né? Você sabe muito bem como é que isso funciona. E daí ele diz, então, o diabo associou aquele mal querer que só mal pede com o intelecto e moveu o vapor e o vento pela virtude que sua natura concede. Bem, o que ele quer dizer com isso? O diabo associou o seu mal querer, a sua vontade de praticar o mal, com o seu intelecto e agiu sobre os elementos da natureza. Moveu o vapor e o vento, daí ele diz ali, pela virtude, pela potência, pelo poder que a sua natureza concede, permite. Por quê? Bem, a crença geral era de que o diabo tinha poderes superiores aos dos seres humanos. Por quê? Porque o diabo, ou os diabos, né, já foram anjos de Deus antes de caírem, foram anjos. E ainda conservam, mesmo que reduzida, que somente em parte, ainda conservam o intelecto superior. Então, muito reduzido em relação ao intelecto que tinham antes, quando eram anjos, mas ainda mantêm um intelecto superior ao humano. Então, por isso, eles sabem como manipular os elementos. Mas eles devem respeitar as leis da física, as leis da natureza. Então, eles não podem, por exemplo, fazer chover do nada. Eles precisam que tenha vapor, que tenha vento, que tenha ar frio, para poder fazer chover. Tendo tudo isso, eles manipulam os elementos. Eles só não podem criar chuva do nada. É isso que Dante acredita, que a ciência do tempo, a ciência ligada à religião, naturalmente, né? Acreditava. Então é isso. Esse diabo vai vai manipular os elementos para produzir uma enorme tempestade. Onde? Aqui, neste campo de batalha, que vocês podem ver aqui, tem uma visão panorâmica, aqui se realizou esta famosa batalha, esta região aqui, este campo se chama Campaldino, e aqui a gente tem uma reconstrução histórica da batalha, né? Eles estão se preparando aqui, né? Os cavaleiros ali estão se preparando para a reconstrução histórica, que de vez em quando eles encenam. Não é todos os anos, mas é frequente essa encenação das batalhas históricas, né? E esta é uma delas. Então aqui a gente tem uma visão panorâmica do lugar onde aconteceu a batalha. Então vocês veem que é um campo e cercado por colinas. E é isso que o Buonconte vai dizer aqui. Então o vale, né, este vale, aqui, esta aqui não é uma foto, é uma, então, ligeiramente desfocada, mas eu não consegui outra foto melhor. É uma maquete da Batalha de Campaldino, que se encontra no Castelo dei Conti Guidi, na cidade de Poppi, ali na Toscana, que é ali ao lado, né, de Campaldino de Arezzo. Então aqui a gente tem uma daquelas reconstruções históricas, deu origem a essa maquete, né, que está lá no castelo dos Condes Guidi, né, dei Conti Guidi. Então aqui a gente tem uma imagem bastante fiel à topografia do lugar, né? E aí o que o Buonconte conta para Dante, então? Diz,
Então o vale, quando o dia terminou, desde Pratomanho, aquelas colinas lá ao fundo, até o grande monte, que fica do outro lado, que não dá para ver aqui, cobriu de névoa. E o céu acima tornou saturado, tanto que o ar prenhe em água se converteu. A chuva caiu e aos fossados chegou dela tudo que a terra não absorveu. Então ele está dizendo que esse diabo que perdeu a alma do bom conte, querendo destruir ou se desfazer do corpo, se vingar, enfim, sobre o corpo, produziu esta grande tempestade. Né? Ele cobriu o monte e o vale de névoa, moveu o ar frio, para produzir chuva. Né? Ele diz, tanto que o ar prenhe em água se converteu. A chuva caiu e aos fossados chegou dela tudo que a terra não absorveu. Então, muita água. E como aos rios grandes confluiu, em direção ao rio real, tão veloz escorreu, que nada a reteve. Então, diz, muita água mesmo, né? Aos rios grandes confluiu, em direção ao rio real que ele está se referindo ao Arno. Toda a água escorreu em direção ao Arno e nada conteve, nada reteve essa água. O corpo meu gelado sobre a foz encontrou o Arquiano violento. O Arquiano, lembro, né? Aquele afluente do Arno. E aquele o empurrou ao Arno e desfez no meu peito a cruz que eu fiz de mim quando a dor me venceu. Rolou-me pelas ribeiras e pelo fundo, depois de sua matéria me cobriu e envolveu. Bem, aqui a gente vê o desenho do Gustave Doré, né, o corpo do Bon Conte com os braços cruzados sobre o peito, segurando a espada, e lá atrás a gente vê o anjo e escuro lá a silhueta de um demônio que veio tentar buscar a alma. Né? Não consegue a alma, vai provocar essa tempestade para que essa tempestade arraste o corpo e dê fim ao corpo. Bem, então essa enxurrada violenta efetivamente levou, e agora estou falando de fato histórico, levou muitos corpos de mortos, de feridos, de armas, alagou cidades, fez transbordar os rios, enfim, o caos. Foi uma tempestade como raramente havia se visto naquela época. E é assim que o Bon Conte explica o sumiço do seu corpo. Né? E realmente, só para completar aqui, né? Essa tempestade ela é registrada pelos historiadores, então Dante não inventa essa tempestade. Efetivamente aconteceu na noite que seguiu a batalha, né? A batalha foi durante o dia 11 de junho de 1289. À noite, uma tempestade extremamente violenta, e muita água, alagou várias cidades, enfim, é uma notícia real essa. Então, aconteceu mesmo. Então, Dante não inventa. O que ele inventa é justamente que, devido à tempestade, as águas levaram o corpo do Bon Conte e ele acabou enterrado no fundo do Arno e nunca mais saiu de lá para ser encontrado. O que é uma possibilidade. Na verdade, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo do Bon Conte. É até possível que ele tenha sido levado como outros corpos e muita coisa tenha sido, como muita coisa foi levada pelas águas, muitos corpos e armas e escudos e enfim, é bem possível que também o Bon Conte tenha sido levado pela água. Bem, aqui encerra então o discurso do Bon Conte. Vejam que, de maneira diferente aquilo que faz o Jacopo del Cassero, ele não acusa diretamente ninguém de tê-lo matado, de tê-lo ferido, etc. Quer dizer, ele aceita as consequências da sua decisão de participar da batalha. O risco de participar da batalha é que você pode ser ferido, pode ser morto. Ele assume o risco e ele não acusa ninguém. Ele simplesmente conta a sua história. E dois fatos interessantes aqui no relato do Bon Conte é
o que ele diz sobre o seu arrependimento, na iminência da morte mesmo, de ter chamado Maria para interceder junto a Deus por ele, e depois essa disputa entre o anjo e o demônio, né, que relembra a disputa que havia já acontecido pela alma de seu pai. Então, esses dois momentos interessantes no discurso do Buonconte. E aí, de novo, sem intervalo, outra alma, provavelmente acompanhando Dante e Virgílio na subida, né? Outra alma começa a falar com Dante. Uma voz feminina. E vejam que aqui, Dante, com uma estratégia brilhante, Dante dá a entender, embora não diga nada, é só no discurso desta jovem mulher, nós já entendemos que ela deveria ser uma boa esposa. Por quê? Vejam como ela diz: ei, quando tu tiveres retornado ao mundo e repousado da longa via, seguiu o terceiro espírito ao segundo, recorda-te de mim que sou a pia. Então, os outros dois, os homens, começaram a falar diretamente com Dante, falando das suas histórias, pedindo para serem lembrados, etc, etc. O que a mulher, e vejam que aqui, sem machismos, mas na cultura da época, o papel da mulher era, digamos, fazia parte do papel da mulher esse acolhimento, essa acolhida ao homem que chegava em casa. Então, o que ela diz para Dante? Quando tu tiveres retornado ao mundo e repousado da longa via, somente então, depois de voltar e repousar, recorda-te de mim, que sou a pia. Então é interessante isso, porque é algo muito em sintonia com aquela imagem de mulher ideal que se tinha na época. A preocupação com o bem-estar do homem que retorna à casa, antes de qualquer coisa. Então, deixa de lado qualquer coisa para cuidar do bem-estar do homem que está retornando à casa. Pintando essa imagem, Dante nos diz: ela era uma boa mulher, ela era uma boa esposa, ela cumpria o seu papel. Com isso, querendo incriminar o marido. Então, o que ela vai dizer aqui? Depois que ela diz: recorda-te de mim que sou a pia. Siena me fez, desfez-me maremma. Sábio aquele que, ornando-me antes com anel, desposado tinha-me com a sua gema. Vejam, o discurso dela é muito breve. É muito breve. Mas diz tudo. Diz tudo. E a gente sabe muito bem quem é esse personagem, porque está documentado, foi uma história famosa, a morte dela, bastante comentada, enfim. Na época todo mundo sabia do caso. Ela morreu de uma maneira suspeita, não explicada, que na verdade também os detalhes não são tão abundantes assim para a gente saber exatamente como ela morreu. Mas o fato é que os boatos que correram não só na Toscana, mas por grande parte da Itália, é que ela havia sido assassinada pelo marido porque ele queria casar novamente e, efetivamente, logo depois da morte dela, alguns meses, ele casou com uma outra nobre. Então, isso, de uma certa maneira, na visão popular, ou pelo menos na maledicência popular, confirma o fato de que ele queria se livrar desta primeira mulher. Então, daí a acusação de assassinato, de feminicídio, ou de uxoricídio, né, o assassinato da própria esposa, não está muito longe. Então ele foi acusado disso, nunca foi provado, não houve consequências para ele, mesmo porque era muito raro que um marido sofresse algum tipo de consequência pela morte da esposa, né? Então, especialmente sendo um nobre, né? A não ser que a família dela fosse de uma nobreza ou de uma riqueza maior que a dele, não era o caso. Então, ele foi acusado, esse caso era conhecidíssimo,
o nome dela, como vocês já sabem, é Pia dei Tolomei, nasceu em Siena e morreu no Castelo della Pietra, na Maremma, que é ali a região sul da Toscana, entre a Toscana e o Lácio, né, a região de Roma. Então, ali no sul da Toscana é a Maremma. E veja esses versos geniais. Aqui Dante estava altamente inspirado. Parece que quando Dante trata destas mulheres pretensamente adúlteras ou assassinadas pelo marido, Dante eleva o tom da sua poesia, porque é impossível para os leitores de Dante passarem pela Pia sem lembrar Francesca. Francesca, adúltera, amante do seu próprio cunhado, assassinada pelo marido, e aqui esta suspeita de adultério e provavelmente assassinada pelo marido. E aqui, é claro, esse provavelmente, na visão de Dante, se torna um fato. Né? O Dante diz aqui. Primeiro veja a delicadeza do discurso da Pia, né? Dizendo ali que, primeiro, ela se preocupa com Dante, com o bem-estar de Dante, com o repouso dele depois da longa jornada, etc. E pede que ele se recorde dela. E aí ela diz, Siena me fez, desfez-me Maremma. É um verso lapidar, perfeito, maravilhoso, para dizer, nasci em Siena e morri na Maremma. Siena me fez, desfez-me Maremma. É um verso muito forte. E daí a acusação, né? Sábio, ela não diz, foi ele que me matou ou mandou me matar. Mas ela diz, sábio, aquele que, ornando-me antes com anel, desposado tinha-me com a sua gema. Ou seja, que primeiro havia prometido o casamento com o anel de noivado e depois efetivamente a desposou com o anel de casamento, né, ou com a aliança. Então ela diz, aquele que me desposou, aquele que casou comigo, sabe muito bem que eu nasci em Siena e que eu morri na Maremma, implicando aqui, obviamente, que ele é o culpado. Então, esse discurso breve da Pia dei Tolomei, com essa doçura, com essa suavidade, com essa evidente preocupação da mulher com o bem-estar do homem, que é considerado uma qualidade naquela época, né, considerado digamos assim, uma virtude naquela época, Dante retrata esta doçura de criatura que foi assassinada pelo marido. Como não pensar em Francesca? Né? Só que, é claro, aqui a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha de Dante, como lá no caso de Francesca também, em que nós nos deixamos conquistar por essas figuras maravilhosas que Dante retrata ou esculpe para a gente, e que nos conquistam emotivamente, mas nós temos que lembrar que Francesca está no inferno, porque é uma pecadora. E Dante a retrata lá como um exemplo de justiça feita, realizada. Então, ela está no inferno porque merece estar no inferno. É isso que Dante diz. Embora, ao mesmo tempo em que ele diga isso, ao mesmo tempo em que ele diz isso, ele constrói toda a situação para que nós pensemos de maneira diferente. Aqui também a gente tem a Pia, que como eu disse, essa doçura de criatura. Mas a gente tem que lembrar que ela está aqui como uma pecadora que se arrependeu só no último instante. Ela é uma pecadora, foi pecadora a vida inteira. Se arrependeu no momento da morte. Então aqui essa suspeita que se levantou já na época em que ela morreu, que foi alguns anos antes ali de Dante escrever, de que ela foi assassinada porque era adúltera. Então, havia essa história, juntamente com a outra de que o seu marido, o Nino Pannocchieschi, a matou porque queria
casar com outra. Então essas duas histórias conviviam. A da infidelidade dela e, portanto, da morte legítima. O marido tinha o direito de matar a mulher infiel. Obviamente, isso é discutível, mas naquela época era assim, não tinha conversa, né? O marido podia. Então, ou a infidelidade dela, ou a maldade mesmo do marido. Essas duas versões coexistiam. E aqui a gente fica, de novo, como no caso de Francesca, com um final aberto, uma tragédia em ato, no caso da Francesca. Aqui não é uma tragédia, porque, afinal de contas, a Pia está salva, ela está no purgatório, e isso é uma certeza, no antepurgatório, mas isso é uma certeza de que ela vai para o purgatório e depois vai para o paraíso. Então, mas o final é aberto, a gente não sabe efetivamente o que aconteceu. E nem é a questão de se descobrir efetivamente. A beleza está aqui, concretizada nos versos de Dante. E com isso nós chegamos ao final do canto, né? Só para encerrar em beleza, a gente tem aqui mais um dos desenhos do Gustave Doré, né? Dante e Virgílio com Pia dei Tolomei. E a gente tem aqui um quadro interessante do Eliseu Sala, que é um pintor italiano também, né? Do século XIX, que dá o título de Melancolia ou Pia dei Tolomei, né? Por causa dessa visão que muitos têm de que o discurso da Pia é um discurso melancólico, é um discurso, ao mesmo tempo, extremamente suave, mas que manifesta a sua tristeza por aquilo que lhe aconteceu. Então, o Eliseu Sala denomina o seu quadro Melancolia ou Pia dei Tolomei. E com estas duas imagens, eu encerro nossa conversa de hoje, convidando todo mundo, marcando o encontro com todos para a próxima sexta-feira, quando nós vamos encontrar um outro personagem bastante interessante, um poeta provençal, o Sordello de Goito. Foi um poeta muito bom, muito conhecido na época, e vamos ter ali um discurso que reúne poesia e política, exatamente como o todo da Divina Comédia, né? Dante é um poeta político. Sordello foi um poeta conhecido por uma crítica muito mordaz aos reis, aos príncipes, aos governantes. Então foi um poeta, amante e crítico da política. E isso o torna um personagem, uma figura extremamente interessante, mesmo porque há pontos de contato entre ele e a biografia de Dante. Então nós vamos conversar na próxima semana sobre Sordello de Goito e sobre a política em senso muito amplo, porque, se vocês lembrarem, eu já comentei com todos, né, o sexto canto de cada cântica é o canto político por excelência. Então, no sexto canto do Inferno, nós temos uma crítica à política de Florença, no sexto do Purgatório, a política da Itália, no sexto do Paraíso, a política do Império. Então, esse âmbito geográfico vai se expandindo. Florença no Inferno, Itália no Purgatório, o Império no Paraíso. Na próxima semana, então, nós vamos conversar sobre essa questão da poesia e da política aliadas. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença hoje e nós nos vemos na próxima sexta-feira, sempre às 18h30, com o sexto canto. Até lá, boa semana para vocês. Tchau, tchau.